Então, caríssimos, continuemos então a respeito da Bíblia, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a crítica textual e as edições modernas da Bíblia. É um tema um pouco controverso, né? Mas vamos lá. A crítica textual das Sagradas Escrituras é um tema importante, porque ele descreve, primeiramente, como que o texto bíblico chegou até nós. São Pio X e o Papa Pio XII, eles reconheceram uma certa relevância, embora sempre mantendo o devido respeito à tradição da igreja. A gente vai falar depois um pouquinho a respeito de como que eles interpretavam essa questão da crítica textual. Tem alguns princípios clássicos da crítica textual, isso daí assim, só para exemplificar. Por exemplo, tem dois princípios clássicos, eles são falados até em latim, lectio difficilior potior. Então, quer dizer, a leitura mais difícil é considerada mais forte, pois os copistas tendiam a simplificar o texto. Um outro princípio, por exemplo, lectio brevior potior. A leitura mais curta é geralmente a preferível, pois havia tendência a adicionar explicações ao texto. Então, isso daí, assim, pode ser verdadeiro isso? Pode ser verdadeiro. Pode ser utilizado esses princípios com grande parcimônia, com grande cuidado? Pode ser usado. Agora, esses dois princípios, que são princípios clássicos da crítica textual, se eles forem usados como princípios finais, eles podem levar a grandes erros. Por isso que às vezes a gente faz uma crítica à crítica textual pela sua arbitrariedade e pela sua subjetividade em relação à pessoa que faz a crítica textual. No século XX, importantes desenvolvimentos ocorreram em relação ao texto latino. São Pio X, em 1907, estabeleceu uma comissão bíblica pontifícia para realizar uma nova recensão crítica da Vulgata. Esse trabalho foi continuado com o apoio do Papa Pio XI, que fundou o Mosteiro de São Jerônimo em 1933, em Roma, né? Que ele era dedicado especificamente à pesquisa e à revisão do texto da Vulgata. O que São Pio X queria? Ele queria que nós tivéssemos o texto da Vulgata tal qual São Jerônimo havia revisto ou traduzido. Então, esse era o desejo de São Pio X. Lamentavelmente, foi chegado ao final para o Antigo Testamento. O Mosteiro de São Jerônimo ele chegou a publicar toda a edição crítica para o Antigo Testamento, mas devido a vários fatores, não tivemos o trabalho do Mosteiro de São Jerônimo para o Novo Testamento. Atualmente, para um texto crítico da Vulgata, a gente tem basicamente o texto para o Antigo Testamento, o Mosteiro de São Jerônimo, um texto para o Novo Testamento, que foi feito pela Universidade de Oxford, que é conhecido como Oxford Vulgate, Vulgata de Oxford, que foram anglicanos que fizeram. Eles, assim, eu posso falar que fizeram um trabalho sério, apesar de serem protestantes, e a gente que é católico, a gente fica meio que desconfiado quando fala no protestantismo. Então, melhor teria sido se o Mosteiro de São Jerônimo tivesse feito trabalho também para o Novo Testamento, ainda mais que o Novo Testamento, em relação ao Antigo Testamento, ele é uma parte mais curta, e eles já tinham todos os subsídios para fazer a edição crítica do Novo Testamento. Mas veio o Vaticano II e veio outros problemas, outras coisas, então ainda deixaram os monges, 5 monges depois do Vaticano II, ainda terminarem o trabalho do Antigo Testamento. E encerraram o mosteiro, fecharam o mosteiro.
A gente tem uma edição, essas duas edições são chamadas de edições críticas maiores, né? Por exemplo, a edição do Antigo Testamento, elas são vários volumes. Não me recordo agora quantos volumes são, me parece que são 16 volumes, me parece. Então, normalmente, os livros, as edições críticas, elas são feitas uma edição crítica maior, que são vários volumes, que eles tentam contemplar todos os manuscritos de importância, né? E é feita uma edição crítica menor. E a edição crítica menor da Vulgata, ela foi feita por dois católicos, o Robert Weber e o Roger Grison, ou Grison, não sei. O Roger Grison é do mosteiro de Byron, então deve ser Grison, deve ser talvez pronunciado como no alemão. Então, eles fizeram uma Bíblia, que é publicada pela Sociedade Bíblica, né? É a Bíblia Sacra Vulgata Stuttgartense, mas é um texto interessante, é um texto que mostra algumas variantes, ele mostra um texto que seria um texto bem próximo ao texto que saiu da pena de São Jerônimo, mas ele não tem o texto desta Vulgata Stuttgartense, ele não tem nenhuma autoridade, não tem autoridade papal. É importante ressaltar que todas as edições críticas elas não têm nenhuma autoridade do Papa e nem do Concílio. O que nos lembra, por exemplo, que a Vulgata que nós temos é a Vulgata Sisto-Clementina. Foi a recensão feita sobre o pontificado dos papas Sisto e Clemente, né? Clemente VIII, né? E eles fizeram sobre a Vulgata tradicional. Então, ela, a pedido do Concílio de Trento. O Concílio de Trento pediu para ser feito um texto que fosse confiável. Então, o próprio prefácio da Vulgata Clementina, ele nos lembra que, entre muitos e grandes benefícios que Deus concedeu à sua igreja por meio do Sagrado Concílio de Trento, parece que deve ser contado, em primeiro lugar, o fato de que, entre todas as edições latinas das Sagradas Escrituras, porque na época haviam traduções latinas que já estavam acontecendo, novas, somente a antiga e Vulgata foi declarada autêntica. Isso daí é interessante. E mesmo em textos mais novos, por exemplo, Pio XII, ele, na encíclica Divino Afflante Spiritu, ele falou que, embora o texto da Vulgata ele seja o texto mais acertado, a mesma doutrina ela poderia ser procurada também nas línguas originais. Aquilo que a gente já tinha conversado. Não existe uma versão original da Bíblia no sentido técnico da palavra. Por exemplo, Moisés ele escreveu o Pentateuco. A gente não tem o autógrafo de Moisés no Pentateuco. A gente não tem lá um livro do Gênesis, o Bereshit. Até as Bíblias latinas elas costumam dar o nome em hebraico para o Pentateuco, para os livros do Pentateuco. Então a gente não tem o livro que é chamado de Bereshit, ou Bereshit, como diz no latim, né? A gente não tem nenhum com a assinatura de Moisés no final, escrito por Moisés, ou então o copista tal copiou pela voz da boca do que saiu de Moisés. A gente não tem isso. Então, isso daí é importante a gente ter em mente antes de ver as chamadas versões originais, porque, na verdade, o que são essas versões? Elas, na verdade, são textos bem posteriores. A gente tem, por exemplo, para as chamadas versões originais, eles usam para o Antigo Testamento uma Bíblia hebraica, e as Bíblias hebraicas completas, elas são por volta do século X depois de Cristo.
A gente tem, por exemplo, uma Bíblia muito famosa, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Ela usa o Códex de Leningrado. Ele é provavelmente do século X ou talvez do século XI, do século XI. A Bíblia Hebraica Quinta, que está sendo publicada, ela também vai usar o Códex de Leningrado. A Universidade Bíblica, o projeto bíblico da Universidade Hebraica de Jerusalém, dos judeus, do Estado de Israel, que foi iniciado em 1956, ele usa o Códex de Alepo, que é um códex que talvez seja um pouco mais antigo. Um pouco mais antigo assim. Se a gente fala que é do século X ou XI, Códex Leningrandenses, Códex de Leningrado. Por que Leningrado? É a antiga cidade de São Petersburgo, que era chamado de Leningrado, e esse códex era mantido lá na Rússia, lá na União Soviética nessa época, né? Lá nessa cidade. O Códex de Alepo era porque era o códex que era guardado numa sinagoga na cidade de Alepo, lá na Síria. Então, esse Códex de Alepo ele seria um pouco mais antigo. Seria entre o século IX e o século X. Recente, a gente viu, nos surpreendeu até bastante, na Sotheby's, não sei como pronuncia, uma casa de leilões americana de Nova York, estava o Códex de Sasson, ou de Sassum, que é um códex bíblico do século X também. Então, da mesma época desses códex aqui que estão bem falados assim, e aparece de repente um códex que também é tão antigo quanto. Mas é do século X. E se pensar que São Jerônimo usou versões hebraicas no século IV, início do século V, e que as versões que ele usou estavam conservadas já alguns séculos mais antes. Então, a gente trocar, às vezes, a Vulgata Latina por uma versão hebraica do século X, 5 séculos depois, é, assim, um pouco estranho. O Novo Testamento, a gente tem já uma coisa que a gente chama das edições críticas. Essas daí, elas são edições que a gente chama de edições diplomáticas. Muito embora elas tenham uma certa crítica textual, mas no rodapé elas reproduzem normalmente o texto do códex por inteiro. As edições críticas elas tentam reproduzir o texto original, mas elas reproduzem de uma maneira, às vezes, um tanto quanto arbitrária. A gente vê isso nas edições críticas também pelo fato de, às vezes, o próprio editor ele colocar que tanto aquele texto que ele resolveu colocar como texto bíblico, que seria o texto, digamos, original, poderia uma variante que está no rodapé ser também o texto original. Então isso daí é muito comum a gente ver nas edições críticas, né? Que a gente pega o texto que está lá no corpo do texto e tem uma variante lá que ela tem o mesmo valor que o texto que está no corpo do texto. Então, assim, aí como que fazemos? Se a gente for, talvez, abraçar por completo a crítica textual, sem a autoridade que a igreja dá, e a igreja ela dá autoridade por causa que ela tem a autoridade advinda de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer isso, a gente fica perdido nesse campo bíblico, se a gente for querer abraçar a crítica textual completamente. Tá? Então, caríssimos, por hoje a gente fica por aqui e até o nosso próximo vídeo. Salve Maria!